que o italiano, se tu quiser fazer ele parar de falar, é só prender as mãos, né? Daí ele já parou. E assim, ó, o Felipe, pelo que eu sei, ele não tem... não é descendente de italianos, né? Mas ele tá aprendendo muito bem aqui com vocês, porque eu pensei que não ia parar mais de falar. Falou quase mais do que eu já. E quem me conhece, né, sabe que eu sou descendente de italiano e quando começo a falar, às vezes não paro mais, né? Então, assim, pessoal, para começar, então, eu trabalhei aqui em Pedras Grandes desde 2010, né? Eu já trabalhei em outros municípios da região. Faz 13 anos estou na Epagre. A maioria daqui já me conhece, eu estou vendo uma ou outra cara nova, mas 99% aí. A gente já teve contato lá na propriedade, já trabalhamos juntos, né? Eu sou filho de agricultores, me criei na roça, né? Saí muito novo para trabalhar, para estudar no colégio agrícola, então a situação, né, do jovem saindo da propriedade para buscar uma nova alternativa, né? Porque a gente sempre ouviu, principalmente lá no passado, nos anos 80, né? No século passado, que ouvia das lideranças, das autoridades, dos políticos, da onde tu visse que tinha que ter novas alternativas, porque o jovem daquela forma ali não ia ficar na propriedade. E realmente, a gente notou que ano após ano, as pessoas foram cada vez mais saindo do meio rural, né? E aí então o Felipe e a Glória passaram um tema, né, para eu falar para vocês, que é sobre oportunidade de negócio. Aí eu pensei, né, o que eu vou falar para essa turma sobre oportunidade de negócio? Fui pesquisar e bater um pouco com a experiência que a gente já tem, de anos nunca saí, né, do meio rural, do agronegócio, fui estudar, mas sempre tive voltado a essa área. Eu já ouvia o pai falando lá, quando eu era pequeno, que a gente precisa de alternativa na propriedade. Alternativa de renda, para diversificar. E aí eu comecei a pesquisar mais, aquilo começou a me chamar a atenção. Qual é a diferença de uma oportunidade de um negócio para uma alternativa de renda? Né? Muitas vezes a gente faz essa confusão lá na nossa propriedade rural. Né? Uma alternativa de renda, a gente pode chamar, como o pessoal fala, não vamos colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Vamos colocar um pouquinho em cada cesta, porque se algo der errado, eu perco aqui, mas ganho lá. Então uma alternativa de renda, ele vem nesse sentido, pode ser algo temporário. Dependendo da oportunidade que eu terei, eu vou fazer esse negócio ou aquele. A gente nota, tipo, agora o maracujá está em evidência. Muita gente entrando no maracujá. Será que ele é uma oportunidade de negócio ou uma alternativa de renda? Eu tenho lá minha propriedade rural, né? Eu trabalho com várias atividades e eu penso, eu vou entrar numa nova atividade. Talvez isso não seja uma oportunidade de negócio. Talvez é só mais uma alternativa de renda. Tipo, eu trabalho na Epagre, né? Eu tenho a minha renda principal, que é o meu salário da Epagre. Mas lá em casa eu faço um pouquinho de vinho. Comecei a fazer só para mim mesmo. Eu vi que, o vinho tá ficando bom. Vou vender um pouquinho também. Ele já é uma alternativa de renda para mim. Né? Quem sabe pode ser uma oportunidade de negócio. Quem sabe daqui a pouco, né, dá tão certo que eu decido investir nesse ramo. Então é muito bom a gente ter claro isso, né? Então oportunidade significa uma circunstância favorável, é um momento oportuno, é uma oportunidade. E negócio, então, é um empreendimento comercial, é um empreendimento industrial, né, financeiro. Então isso dá a oportunidade de negócio. Uma grande empresa vai se instalar aqui em Pedras Grandes. Então tem o negócio, que é a empresa, surgiu a oportunidade, eu posso ter um vínculo e começar a explorar uma nova atividade dentro da minha propriedade. Mas o negócio de vocês é a propriedade rural. É o conjunto da propriedade, no qual hoje a gente vai falar sobre essas relações, que é a família. Então, imagina eu trabalhando numa empresa, a gente já tem atrito, às vezes, com um colega, né? Aquela coisa, e em casa, que é tudo da mesma família, né? Lá a briga pega, já não se fala uma semana,
E como é que tu vai manter um negócio quando tu tem esses tipos de relações entre as pessoas? Daqui a pouco tu tem que contratar um funcionário. Eu vejo pela minha família lá hoje que eles têm uma cozinha industrial. Um pai aquele bem italiano, bem italianão, que fala metade em italiano ainda no dialeto, né? Fala até umas palavras que hoje eu não vou falar aqui porque temos o padre, né? Então... Mas, então assim, ó, aí vem um funcionário, vem 2, vem 3, e tem que se relacionar com eles ali. Então assim, ó, realmente hoje, quem tem a propriedade rural tem bastante dificuldades mesmo, né? E quando a gente fala em oportunidade de negócio, a gente fala também assim, ó, a questão da oportunidade, que é isso que eu falei, e da necessidade. Às vezes a oportunidade ela não vem no momento de necessidade. Às vezes eu estou passando por um momento que eu tenho necessidade, estou com uma dificuldade de renda e a primeira coisa que aparece eu entro. Essa é a minha oportunidade. E às vezes não é aquilo que eu gosto de fazer. E aí a gente se questiona ali na Ipagre, que a gente recebe muitos produtores, né? Quase que diariamente. E a gente vê assim, aquele cara lá entrou numa atividade, está indo super bem. O outro lá tem uma propriedade muito parecida, terra boa, tem mão de obra, tem mas não vai. Talvez não é aquilo que ele gosta de fazer. Então não é só a questão econômica que a gente tem que botar na balança, né? E quando for oportunidade, esse momento oportuno que apareceu a situação, se a pessoa ela tem uma visão um pouco mais empreendedora, ela está preparada, às vezes a Ipagre está lá fazendo um evento sobre uma determinada atividade, uma determinada cultura, ele não está trabalhando naquilo, mas ele vai lá, porque ele está trazendo informação. Ele está preparado para quando isso aparecer, ele pode começar com aquela atividade. Então ele tem um espírito empreendedor, né? Ele tem as ferramentas necessárias para aquela atividade ser desenvolvida. E o cara que não vai atrás, que não tem esse espírito, quando ele está com a necessidade e aparece algo, ele já vai entrar de cabeça. Aí ele não sabe como é que a cultura funciona, como é que a atividade funciona. Ele vai plantar, chega o vendedor lá e diz que tem que adubar, ele aduba, diz que tem que botar veneno, ele coloca, diz que não tem, ele não coloca, ele não está preparado, ele não sabe, daqui a pouco começa a dar tudo errado, 1, 2 anos, 3, ele para com tudo. Não quero mais saber, isso aí não dá. Porque ele estava necessitando e ele pegou aquilo no primeiro momento que teve e ele apareceu. Então tem que ter prudência, tem que ter cautela. Eu até achei um trecho interessante na história. Quem sabe, quem me conhece um pouco sabe que eu gosto bastante de história, né? Galileu Galilei, ele, quando foi questionado lá pela Inquisição, ele negou. Ele teve cautela. Não, peraí, o que vai acontecer? Com as ideias, aquelas ideias que ele tinha, né? Ele morreu de velhice, seguiu a vida, provavelmente morreu de Alzheimer, né? Giordano Bruno bateu o pé. Foi lá e disse, não, é isso aí mesmo. O sistema solar, as estrelas e tal, queimaram ele vivo. Morreu jovem. Porque ele bateu o pé. É igual a gente. Tá no negócio errado, não tá dando, mas sei lá, teimoso, ainda mais italiano, né? Teima, até não dá mais. Porque aquela ali é a minha oportunidade de negócio, eu vou teimar. Aí chega um e diz que não dá, chega o cara da Ipagre lá, né? Mas não é bem assim e tal. Não, é assim. Galileu Galilei morreu de velhice, porque chegou o momento que ele tinha que recuar, ele recuou. Giordano Bruno bateu o pé e foi queimado vivo, né? E o Alzheimer, até a gente brinca que é uma doença que mata quem tem prudência, né? Porque vai morrer de velhice. A cura, dizem que a cura do Alzheimer é salame, fritura, gordura, sair de moto, empinando, fazendo cavalinho de pau, porque tu vai morrer jovem, com 30 anos. Tu não vai nunca chegar até Alzheimer, né? E se tu quer ter Alzheimer, tu vai comer verdura, salada, fazer exercício, tu vai viver até os 90. Provavelmente isso é a causa do Alzheimer, né? Porque tu vai chegar lá, tu vai ter. Então, quando tu tem uma necessidade muito grande, tu tem que ter cautela. Vamos analisar, vamos lá na Ipagre, vamos lá na Secretaria da Agricultura, vamos ver quem está produzindo. E aí eu sempre cito por aí onde eu vou. Quando o maracujá começou aqui em Pedras Grandes,
Tava eu e o Celito ali no escritório da Epagre. A maioria do pessoal que conhece bem o Celito, hoje aposentado. Chegou um produtor ali. Eu tinha, na época, hoje o Felipe está muito mais no YouTube divulgando, mas na época eu sempre gostei também de postar bastante coisa no Facebook. Na época ainda tinha o Orkut, eu acho. Olha só. Estamos ficando velho, né? E aí eu fui fazer uma visita numa propriedade da Maracujá para fazer um Proagro, bati bastante foto, postei, eu acho que era Facebook, um produtor viu e chegou ali na Epagre e disse: eu quero plantar maracujá. Ah, mas por que maracujá? Eu vi que tu postou lá, cara, eu achei legal. Mas eu postei o maracujá que eu fui fazer um Proagro, cara. Perdeu toda a lavoura e tu ainda quer plantar? Quero plantar. E na época a atividade do maracujá, tu deixava 2, 3 anos, passava o facão, aquilo enchia de doença. E aí nós dissemos pra ele assim, ó, cara, tu vai plantar isso aí, lá na Zambuja ainda, sertãozinho. Tu vai plantar esse maracujá aí, primeiro inverno vai vir a geada, vai queimar tudo, né? Tu vai perder todo o teu investimento. Porque a gente é acostumado aqui com uva, né? A gente conhece parreiral de uva aí de 60, 70 anos produzindo. E o maracujá. Mas ele bateu o pé. Eu quero. Eu vou plantar. Eu disse, tu vai plantar, mas nós não vamos financiar R$1. É por tua conta e risco. Porque se tu perder tudo, não vai dizer, foi a Epagre que me botou aí, ó. Se nós tivesse apoiado, não tinha dado tão certo, né? Como tá hoje, né? E aí ele plantou, produziu bem, fez um bom dinheiro, trabalhou bastante, vendeu bem, maracujá de excelente qualidade, solo que é bom, um microclima favorável. Aí eu e o Celito começamos a pensar, tá aí uma baita de uma alternativa de renda para o pessoal que trabalha com o fumo. Porque é uma cultura rápida, ela te dá um retorno rápido e tu consegue convencer o produtor a entrar nessa atividade. Porque o fumo, bom, eu era pequeno, o pai plantava fumo, a gente sabe muito bem. Hoje está um pouco mais fácil, né? Será que está mesmo, né? Daqui a pouco me dá um corridão, né? Você trabalha muito, lógico, mas já facilitou. Mas o cara tá ali, ele tem toda uma propriedade já adaptada para a cultura do fumo. Ele investiu muito dinheiro ali. Construir as estufas, os galpões, o maquinário. Ele sabe fazer, ele sabe adubar, ele sabe tratar, sabe produzir a muda. E aí chega um cara lá e diz assim, ó, vamos começar com isso aqui. Não é fácil. E aí nós chegamos com o maracujá, depois de uma experiência dessa. E aí o Celito disse, vamos incentivar aqui na região do Alto Pedrinhas, essa região aqui que o pessoal basicamente é fumo, né? E aí nisso ele se aposentou. Aquilo ali ficou meio parado. Chega o Felipe, novo, recém-concursado, com todo o gás, né, querendo mostrar serviço, disse, eu vou assumir isso aí. Vamos entrar. Já foi atrás de parceiros, já veio mais gente e começou a incentivar. Eu disse, ó, Felipe, tem que ter calma, cara. Tem que ter calma com isso aí, porque daqui a pouco tá começando, cara, vai dar errado isso aí, vai sobrar pra nós. E começaram. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma baita de uma alternativa de renda, né? Que pode virar uma oportunidade de negócio. Né? Não sei se vocês estão me entendendo onde é que eu quero chegar. Né? Então, para isso, deu para entender que a gente tem que fazer uma escolha, né? Vai chegar aquilo na frente, tu vai estar preparado ou não, tu vai ter que fazer uma escolha. E toda escolha necessariamente precisa de uma perda. Né? Se eu escolho isso, eu tenho que abrir mão daquilo. Não posso as duas coisas. Às vezes chega um produtor ali na Epagre e diz assim, ó, cara, eu acho que esse negócio aí dá muito dinheiro, eu vou plantar, vou ganhar dinheiro. Só que assim, cara, tu sabe que não tem sábado, domingo, feriado nem dia santo, né? Opa! Mas eu vou fazer assim mesmo. Tá, e daí tu vai ver, tem os caras indo pra praia, tem os caras indo pescar, e tu tem que estar ali. Ah, mas será que não dá pra ganhar dinheiro e continuar assim? Se tu achar essa atividade aí, tu me chama que eu quero ser teu sócio. Ganhar dinheiro sem trabalhar não existe. Dedicação. O segredo é dedicação, é esforço, é batalhar, é trabalhar, igual vocês se dedicam em qualquer atividade que vocês têm na propriedade de vocês aqui. Sei que a maioria é fumo, né? Mas tem leite, tem gado de corte, né? Tem N atividades. E a dedicação, né? Tem a farinha, né? Tem o próprio maracujá. E a dedicação de vocês que dá o sucesso, né?
Não tem outro segredo, né? É fazer bem feito, fazer na hora certa. Por isso que vocês têm que saber fazer, tem que dominar. E aí participar, né? Nem tudo aquilo que a gente fala, às vezes, cabe dentro de cada propriedade, né? Mas o caminho é por aí. Então, quando eu faço uma escolha, eu tenho que abrir mão de outra, né? É igual o pessoal fala, né? Se eu quero ter... poder saborear uma boa comida, como eu falei antes ali, né? Comer o salame com um bom vinho, uma cervejinha e tal. E com bastante frequência eu tenho que abrir mão da boa forma. Não tem como estar em forma e comer bem, né? A não ser que eu como bem e depois aqui, ó, academia, correr, bicicleta. Pode ter os dois, mas quanto mais tu quer, mais trabalho dá, né? Então, quando eu vou optar por um negócio, já bota na balança. Eu vou abrir mão daquilo. Vou entrar no turismo. Eu atendi muito o pessoal do turismo lá de São Martinho, Vargem do Cedro. Eles já estavam bem encaminhados quando eu comecei, né? E o principal alegação deles, assim, do ponto negativo que eles falavam, é que quando a gente começou no turismo, a gente não podia mais ir na missa no domingo. Eu tenho que estar ali para atender o turista. E agora? Como é que nós vamos fazer? Então na comunidade lá eles fizeram as missas do meio da semana. E a do domingo deixa para o turista, é mais um atrativo. Mas no começo, que não tinha missa lá, geralmente era na comunidade, né? A missa era só no domingo. E eles estavam em casa atendendo o turista. Então, bota na balança. Para te entrar no turismo, tinha que abrir mão da missa. Mas depois eles deram o jeito, né? E conseguiram uma alternativa. Vamos ver o que tem mais aqui no meu PowerPoint. Então, assim, ó, falando um pouco do micro, né? Da microeconomia, a minha propriedade rural. Minha propriedade rural lá, a propriedade de vocês, né? Ela é uma empresa rural. Tudo aquilo que vocês precisam para ela funcionar segue praticamente as mesmas regras de uma outra empresa. E às vezes a gente não pensa que é. A gente não trata assim. Às vezes tem uma empresa ali, tu vai em Tubarão, aqui em Pedras Grandes, o cara tá lá, não, sou um empresário e tal, tem uma empresa lá, tu vai ver, a empresa dele tem 100 mil reais de capital, 150, e o produtor rural não se vê como o agricultor, o colono, né? Muitas vezes no pejorativo, mas tu vai ver o que ele tem de patrimônio na empresa rural dele, terreno. Às vezes um terreno de 500 mil, de 1 milhão de reais. A infraestrutura que tem em cima, o maquinário, trator, implemento, caminhonete, às vezes um caminhão, tudo que tem de patrimônio, às vezes é 1 milhão, 1 milhão e meio. E ele não trata a gestão dessa propriedade como um negócio, né? E fica sempre preocupado, né? Com como é que ele vai gerir isso. Então, um dos problemas nesse sentido, por isso que a gente tem esse êxodo rural muito grande, é como as propriedades e as famílias tratam essa empresa. A gente vem vendo algumas culturas mudam um pouco, né? Mas na nossa aqui é um pouco assim. O pai e a mãe é o rei e a rainha, né? O filho só vai ser alguma coisa, é o príncipe, só vai ser alguma coisa quando o pai e a mãe morrer. Porque até então ele é só o príncipe. Quem toma as decisões, quem tem o dinheiro na mão, quem tem tudo é o pai e a mãe. É o rei e a rainha, né? Aí morre, divide. A propriedade já era pequena, né? Racha em 4. Um pedaço para cada um. Já era insuficiente para gerar renda para a família, agora ela é menor. No futuro, divide de novo. A gente sabe que isso não vai dar certo, né? Vai chegar uma hora que vai dar problema. Aí essas famílias, cada vez com mais problemas de renda, foram vendendo as propriedades, né? Vendendo, aí geralmente empresas mais fortes vão tornando o tal do agronegócio, né? E a agricultura familiar vai tendo esse problema. Na Itália, na época da imigração ali, o filho mais velho ficava com a propriedade rural.
Era sempre do filho mais velho. Os outros mais novos, as mulheres não tinham direito a nada, né? Os mais novos podiam ficar agregados naquela propriedade. E isso começou uma série de problemas, né? A Itália estava num sistema que a agricultura já não era mais capaz de sustentar as pessoas, veio o processo de industrialização e tudo mais, e aquele sistema estava falido, né? Na mudança do feudalismo para o capitalismo, os produtos deles perderam o preço, o valor, e eles tiveram que migrar. Vieram para onde? Para a América. Boa parte deles para cá, para Zambuja. E aqui o sistema, por muito a gente nota que no passado ainda tinha isso, né? Os filhos homens tinham direito à herança, as mulheres não. E veio daí a divisão, né? Para dar para todos iguais, tem que dividir. E as propriedades começaram a ser fatiadas. Nasce aí então o movimento sem terra. Aquelas famílias, aquelas pessoas que não tinham terra suficiente para manter a sua família. E o movimento dos sem terras nasce justamente em Santa Catarina, devido a esse problema, né? Então a gente vê gestão. Como que eu vou gerir a família e a propriedade, né? Aí já começa a ter pontos, né? Porque tu está mexendo na mão de obra, tu está mexendo no principal insumo da tua empresa, né? E na macroeconomia, eu acho interessante trazer para vocês que tem os setores da economia principais que giram principalmente na base de commodities, né? Produzir algo barato, a commodity ela é precificada a nível internacional, então nós não botamos preço, e ela é do setor primário. O setor primário está a agricultura, que boa parte da produção de commodities, a agricultura familiar, produção de alimentos, mineração, então tu extrai desde o petróleo até os minérios necessários para a indústria, né? E para os adubos, base para os adubos, né? E geralmente é produção de matéria-prima, o setor primário. O setor secundário, ele já é um pouco mais do perfil dos países que estão em desenvolvimento, porque ele já pega essa matéria-prima e começa a processar, começa a transformar em alguma coisa. E esse processo requer tecnologia, requer pessoas qualificadas e que tu agregue capital, porque tu vai vender ela por um preço muito mais alto. Então, o setor secundário transforma essa matéria-prima, ele capta pessoas, muitas vezes da agricultura, que é do setor primário, que saem da propriedade para ir lá trabalhar na indústria, pega a matéria-prima muitas vezes da agricultura ou da mineração, vai para o setor secundário, processa e devolve para o setor primário. Boa parte vai para o terciário, mas devolve para o setor primário. Então o agricultor, o que ele faz? Ele produz matéria-prima para a indústria e depois traz ela de volta para produzir, né? E o que isso causa? Eu não boto preço no que vendo e não boto preço no que compro. Fico dependendo da sorte, né? Quando o meu produto vai conseguir bancar o preço, o custo de produção e que eu tenha um lucro. Mas ele não tem poder em cima disso. Isso é o setor primário, onde a gente está, a maioria de vocês atuando, né? E aí nós temos o dito setor terciário da economia. Esse é o setor dos países principal, dos países desenvolvidos. Que eles pegam está basicamente ligado a serviço, comércio, saúde, educação, alimentação e turismo terciário. Os países mais desenvolvidos são os que mais desenvolvem o turismo. No caso da Itália, né? Veneza, tão pequenininha e movimenta mais de 10 vezes o que o Brasil inteiro movimenta no turismo, né? E o setor terciário é onde tem a maior agregação de renda e agregação de valor. É ali onde as empresas ganham mais dinheiro, é ali onde emprega mais tecnologia. Então, assim, hoje a gente está voltado na produção primária, onde a gente não sabe quanto é que vai gastar e não sabe quanto é que vai ganhar. O que eu posso pensar nisso como uma alternativa, como uma oportunidade de negócio?
No momento que eu vou escolher esse negócio para minha propriedade, eu posso permear pelo meio desses três setores. Eu tenho a produção primária, aquilo já que nossos nonos muito tinham, que foi proibido, né? Porque tem as grandes indústrias e tal, a lei. Mas eu tenho a minha produção primária, eu vou beneficiar ela e vou vender. E geralmente a gente na agricultura, a gente nunca trata desse ponto, né? O vender. A gente sempre dá para alguém vender para nós. Porque eu não posso me dedicar a tudo, né? E qual é a principal, hoje, atividade que tu consegue permear por dentro das três? Que a gente nota. Os municípios, as regiões que estão mais se desenvolvendo. Aquelas que estão investindo no turismo. Porque o turismo no meio rural, ou o turismo rural, ou o agroturismo, ou o turismo rural na agricultura familiar, além dele ter nascido aqui em Santa Catarina, há pouquíssimo tempo, ele tem essa capacidade de agregar muito valor dentro da propriedade. Porque o turista, ele vem de lá de onde ele mora, de onde for, ele vem para dentro da tua propriedade e ele vai comprar o produto ali. E esse produto, muitas vezes, ele não leva embora, mas deixa o dinheiro. Mas como assim? Agora eu também fiquei curioso, né? Tu vai vender serviço. Mas que tipo de serviço é esse? Pode ser alimentação. Ele vem, transforma o produto primário através do secundário, bota para vender no terciário, ele vem ali, come e vai embora. E deixa o dinheiro para ti. Tu vê, essa atividade tu já está nos três setores, agrega renda. Fica dinheiro e a margem de lucro é muito grande. Tu vai lá, tu pega um Pronaf, tu faz uma pousada. Tu investe, capital inicial, mas é benfeitoria, valoriza a tua propriedade. Tu faz a pousada, vários chalés. O turista vem, se hospeda um final de semana ali, entra no sábado, dorme aí à noite, vai contemplar a paisagem, o canto do sabiá e da saracura, né? Vai pagar 200, 300, 400 reais, dependendo do poder de vocês de convencer ele a pagar. Né? E vai embora. E o que ele leva? Experiência. Né? Vocês aproveitaram os recursos que vocês têm na propriedade de vocês. A propriedade de vocês, todas, eu sei porque eu conheço, são bonitas. Tem recurso natural, a gente tem mata, tem vegetação natural, tem córregos, cachoeiras, e nós temos o principal, que ninguém tem, que a gente está há 142 anos construindo, que é a nossa cultura. Nós temos o vinho, salame, que não vai deixar ter Alzheimer, né? Tem a cachaça, os licores, nós temos tudo pronto. É só formatar num produto e vender. Saber vender. Eles vêm. O pessoal não acreditava nisso. Lá na Vargem do Cedro, para quem não acreditava, pouco tempo atrás, hoje recebe em torno de 18 mil turistas por mês. Né? E eles deixam dinheiro. Eles se hospedam, eles se alimentam, vão embora e são turistas regionais. Florianópolis para cá, sul do estado. Passam ali todo mês 18 mil turistas. Quanto que eles deixam para aquela comunidade? Só que assim, tem os impactos negativos, né? Como eu falei, tudo depende da escolha. Para você entrar nesse ramo, tem que abrir mão de outra, né? Então isso nós não vamos chegar para vocês e dizer, vamos fazer isso. Vamos entrar no maracujá, vamos entrar na uva, vamos fazer vinho, vamos fazer suco, Isso vai depender do perfil de cada um. Analisar, botar na balança, ver a relação que tem com a família. Vai dar? Vamos testar? Fui no meu irmão lá, no Rio Grande do Sul, perto de Osório. Comecei a falar para ele do tal do maracujá. Vamos plantar. Vamos entrar já com 1 hectare aí, isso aí vai dar. Não. Opa, lá dá, e aqui será que dá? Vai investir, fazer parreira, irrigar, e depois não dá. Bota 100, 120, 150 pés. 120 aí tá bom. Ele já veio e disse, não, mas eu vou levar um pouquinho mais. Já levou 200 e pouco. Ele queria 1 hectare. Mas vou testar. É isso aí, testa. Se dá, vê se tu vai se adaptar
Às vezes produz, mas não, isso aí não é para mim. Não gostei. Produz, é para mim, mas não consigo vender. Né? Então vamos testar, vamos devagar, vamos ver quem está fazendo. Né? Então assim, a minha mensagem era mais ou menos isso. Eu acho que eu deixei bastante coisa aí para trás que eu queria falar para vocês, né? E um ponto ainda da agregação de valor do turismo que eu acho muito bacana é que o turismo rural ele tem o poder de fazer o dinheiro girar na comunidade, quando bem feito. Não adianta eu botar um restaurante lá na Zambuja, botar lá na comunidade de vocês, lá no Alto Pedrinhas, aí eu vou fazer o almoço, mas tudo que eu vou usar para fazer o almoço eu vou lá comprar lá no Giasse. Trago tudo Giasse. Aí o turista vem, gasta no meu restaurante, o dinheiro já está canalizado para o Giasse. Não adianta. Tem que absorver produto local. Vamos botar vinho do Chile, maravilhoso. O teu dinheiro já canalizou direto para o Chile. Isso é macroeconomia. Então assim, tem que fazer aproveitando o nosso potencial. A farinha lá do Beluco para fazer a polenta, né? O vinho Goethe, né? O queijo. Aí que vem a necessidade, Xixo, da gente batalhar para ver se a gente consegue o sim, né? Até hoje o Adriano já conversou comigo, a gente tem essa... Já conversei com o Xixo também, a gente tem essa pretensão de colocar o Serviço de Inspeção Municipal em Pedras Grandes. Está saindo um consórcio, né, regional, porque daí tu dá a possibilidade para o agricultor fazer o queijo dele, fazer o salame em pequena quantidade, vender para o turista que vai chegar aqui, né? Tirar um pouco desses que ganham no meio, né? Aquele que vem, pega o produto de vocês, vai embora e vende para outro, para outro, para outro, e chega lá no consumidor final num preço absurdo. Eu fui no Congresso de Apicultura agora e vi eles falando que o produtor rural está recebendo R$4 o quilo do mel. Aí tu vai no Giasse e está 50, 60. Quem é que está ganhando isso tudo no meio? Né? Então é isso que a gente tem que fazer, eu acho. E a gente está à disposição, né? Felipe, Glória, nossa equipe ali. Eu, para quem não sabe, vou já dar notícia, estou voltando, né? Senti saudade aí do... Dizem que é da água, mas eu acho que não, é do vinho, né? E estou voltando para Pedras Grandes. Trabalhar aí, fazer parte da equipe, né? Junto com o Felipe e a Glória, para atender vocês. O Xixo também, toda vez que eu via ele, dizia, daí, vai voltar ou não vai? Aí vou atender o pedido dele aí, vamos voltar aos poucos. Até final do ano eu fico dividido aqui e lá, no Setúbal, né? Nosso centro de treinamento, com alguns projetos que a gente tem lá. E a partir de janeiro, fevereiro, a gente está definitivo aqui, então, e pode esperar lá que eu vou bater na porteira de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado e passo para o Felipe, então.